Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que mais uma vez nos dá a oportunidade de juntos ouvirmos, acolhermos e meditarmos a palavra de Deus. Nós estamos caminhando já para o final do tempo em que a Igreja Ortodoxa dedica ao Evangelho de São Mateus. Se não me falha a memória, daqui a uma semana nós começamos a meditação do Evangelho de São Lucas. Que nós possamos, a cada passo, a cada dia, a cada final de semana, nos aproximarmos da palavra de Deus e bebermos desta palavra, que é fonte de vida para nós. Que nós possamos, então, no início deste nosso momento de oração, traçarmos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós. Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 6h, nós queremos recorrer àquela que é a nossa intercessora junto ao seu divino Filho Jesus. Aquela que, como boa mãe, nos toma pela mão e nos conduz até o seu Filho Jesus. E quer nos levar a fazer tudo o que Ele disser. Por isso a ela recorremos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O evangelho que nós iremos refletir se encontra no evangelista São Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33. A sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o apóstolo e evangelista São Mateus. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Jesus, naquele tempo, contou esta outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita,
enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto da sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos seus olhos. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Meu irmão, minha irmã, este trecho do Evangelho de São Mateus, que nos apresenta esta parábola, que na Bíblia Ave Maria é intitulada como Parábola dos Lavradores Homicidas, ela é antecedida por uma outra parábola sobre os dois filhos. Parece que Jesus, nesta sequência, ele está necessariamente querendo explicar para nós coisas do reino de Deus e que diz respeito não tanto ao reino em si, mas ele quer dizer para nós coisas que diz respeito àqueles a quem o reino de Deus é confiado para a sua propagação. Infelizmente, de hoje em dia, não só de hoje em dia, desde a minha época de criança, a gente ouve muito uma frase dizendo: nós não precisamos de intermediadores entre nós e Jesus Cristo, porque pela sua morte o véu que nos dividia, que nos separava do Pai, foi rasgado, e Jesus é o nosso mediador. Sem dúvida, Jesus é o nosso único e grande mediador. Como diz a carta aos Hebreus, ele é o grande pontífice, aquele que nos liga ao Pai. Mas se não fosse necessário que o reino de Deus fosse propagado através de nós, seres humanos, Jesus não teria conservado junto de si os apóstolos e lhes revelado coisas muito profundas, quase que um seminário, quase que formando estes apóstolos para continuarem o anúncio do reino de Deus. Porque afinal, não é o vento que leva a palavra, mas é um outro ser humano que anuncia o reino de Deus a um outro ser humano. É muito interessante, porque o início do livro do Evangelho de São João vai dizer para nós que por muito tempo e de muitas formas Deus falou aos homens, mas nos últimos tempos ele falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esta ponte deste Evangelho que nós ouvimos hoje faz muito bem com esta do Evangelho de São João. Aqui, neste Evangelho de São Mateus, quando Jesus vai narrar esta parábola, voltemos um pouquinho só neste Evangelho, lá no versículo 28. Jesus vai contar primeiro, antes desta parábola, ele vai contar uma parábola intitulada como os dois filhos. Ao primeiro filho, o pai chega e diz: vai trabalhar na vinha. E o filho diz: não vou. Depois o filho se arrepende e vai trabalhar na vinha. Depois o pai chega para um outro filho e diz: vai trabalhar na vinha. E este filho diz: vou, já estou indo, pai. E não vai. E Jesus conclui essa parábola perguntando: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? E a resposta é óbvia. O primeiro, que disse que não iria e depois foi. E aí Jesus continua esta explicação falando sobre esta parábola. Para nós que às vezes não temos muito contato com vinha,
né, com plantação de uvas. Talvez para nós fuja um pouquinho esta comparação que Jesus faz. Mas nós precisamos entender que qualquer agricultor, quando vai preparar a terra para lançar a semente e começar uma produção, ele simplesmente não escolhe uma terra qualquer e joga ali a sua semente e tá bom, tá assim, acabou. Geralmente ele vai estudar o solo, ainda mais de hoje em dia com a agronomia, ele vai estudar o solo, ele vai ver a acidez do solo, a aptidão que este solo tem, qual produto produz melhor naquele solo. Depois disso ele vai ver condições de irrigação, chuvas, umidade do ar e tantas outras coisas. E este evangelho de hoje nos apresenta esta parábola com exatamente Jesus comparando Deus Pai a um agricultor. E é muito bonito porque diz assim, primeiro, a primeira comparação que Jesus faz neste evangelho é chamando o seu pai, o nosso pai, de um pai de família. Ou seja, não é um pai solto no mundo, é um pai de uma família. E Jesus vai dizer, plantou uma vinha, cercou-a com uma sepe, ou seja, ele fez uma cerca em volta desta vinha para que os animais selvagens não pudessem pisotear esta vinha ou outros animais pudessem comer o broto das vinhas. Cavou um lagar, ou seja, ele preparou para que na colheita já tivesse condições de processar esta uva e construiu uma torre, ou seja, fez um lugar para que os vigias pudessem tanto se abrigar quanto também vigiar a vinha e pudesse ali guardar produtos, né, do trabalho deles. E arrendou essa vinha a agricultores que pudessem cuidar dela. E esse pai foi para viajar. E é interessante, meu irmão, minha irmã, porque neste evangelho vai mostrar muito para nós, e eu posso dizer que este evangelho é um alerta para nós que somos consagrados, que somos ministros, né, do evangelho, para que nós possamos tomar conta desta vinha, que não me pertence, a vinha da qual o meu arcebispo, que é primaz da hierarquia da nossa igreja, não pertence a ele, pertence a Cristo, pertence ao Pai. Assim como a vinha da qual o Papa de Roma está encabeçado, não pertence a ele. A Igreja Católica não é do Papa Francisco. A Igreja Católica é de Cristo. Assim como a Igreja Ortodoxa não é do Patriarca Quirilos, do Patriarca Bartolomeu, do Patriarca João, do Patriarca Elias e tantos outros patriarcas e arcebispos. A Igreja não pertence a nós. A Igreja é a vinha que Cristo plantou. E não só plantou esta vinha com as suas próprias mãos, mas usou do seu próprio sangue para fazer com que esta videira pudesse crescer e produzir frutos. Nós, ministros, postos à frente do povo de Deus, não somos os donos do povo de Deus e não podemos fazer do povo de Deus aquilo que nos convém, aquilo que nós gostamos de fazer. Por isso que eu dizia algumas reflexões atrás. Nós que somos cristãos, nós que somos ministros do Evangelho, nós que pertencemos a uma igreja séria, que tem uma doutrina, que tem uma teologia, que tem um rito para ser seguido, nós não podemos ficar criando da nossa cabeça coisas à revelia. Porque tudo que nós fizermos, nós prestaremos conta quando o dono da vinha nos pedir o fruto desta colheita. E aí você pode me perguntar, mas padre, qual seria esta vinha que Deus plantou? Quais são os frutos desta vinha? Meu irmão, minha irmã, e aí eu te torno a dizer de novo, o nosso papel como ministros de Cristo, postos à frente do povo de Deus, é um papel muito sério. Porque no momento da minha partida desta vida, quando eu morrer, além da minha própria vida, eu também terei que prestar conta diante do tribunal, como diz a liturgia de São João Crisóstomo, de São Basílio, o temível tribunal de Cristo. Eu
Eu também terei que prestar conta das pessoas que estiveram no meu redil, ou as pessoas que estiveram na minha vinha. Quais foram as pessoas que eu soube cuidar com amor paterno, que eu soube chegar uma terrinha no pé desta videira para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse se tornar frondosa e produzir frutos de verdade? Quais foram as pessoas que talvez eu tive que podar? Porque nós sabemos que em determinadas épocas é necessária a poda para que a planta possa descansar um pouco e depois pegar força para brotar e produzir fruto. Se você abandona uma videira a seu bel prazer, ela vai se tornar uma videira selvagem e acaba que seus frutos se amargam. Então, ou seja, Jesus neste evangelho, ele está, óbvio, abrangendo todos aqueles, um pai de família que também tem a sua família para poder orientar, um pai e uma mãe que tem os seus filhos para poder orientar, um professor, qualquer pessoa que esteja à frente desta missão de cuidar de algo que não é seu, acaba se encaixando muito bem nesses agricultores deste evangelho de hoje. Mas principalmente nós, sacerdotes, bispos, que estamos colocados à frente de um povo. Cristo arrendou esta vinha para que nós pudéssemos cuidar dela. A vinha não é minha, a igreja não é minha, a igreja não é do padre da igreja romana, a igreja não é do padre da igreja anglicana, da igreja católica romana, da igreja ortodoxa. A vinha não é nossa. A plantação é de Cristo e nós precisamos prestar contas desta plantação no dia que Cristo nos pedir esta conta. E infelizmente nós vemos hoje em dia que muitas vezes nós temos pecado por negligência, porque nós estamos infelizmente num mundo em que bons são aqueles que paparicam, aqueles que tecem elogios, aquelas pessoas que aparecem na mídia, aquelas pessoas que falam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir. E nós estamos criando um bando de cristãos frouxos. Nós estamos acabando por não cuidar da vinha que o Senhor nos deu. E isso vai nos ser cobrado quando o Senhor vier na sua glória. Isso se nós não formos antes ao encontro dele. Quantas vezes nós vemos, e infelizmente, nós vemos igrejas que surgem à revelia como ervas daninhas no quintal, né? Principalmente quem sabe aí, que já viveu e já capinou bastante, ou carpiu, como algumas pessoas usam a expressão, que você deixa o terreno bonito, rastelado, igualzinho está ficando a nossa igreja lá, que está começando já a limpar. Deixa a igreja limpinho, o terreno todo capinado, rastelado, limpinho, parece um tapete de tão bonita aquela terra. Passa 3 dias, você já vê os brotos da erva daninha brotar. É incrível. Uma planta bonita não brota tão rápido quanto a erva daninha. E aí nós vemos o quê? Um monte de igrejas surgindo, igrejas que não têm uma doutrina, que não têm uma teologia, que não têm um fundamento, que não têm sucessão apostólica, e por isso, claro, não tem sacramentos. E aí nós vemos pessoas que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que se dizem bispos, simplesmente na intenção de encher os seus bolsos. E aí criam coisas mirabolantes que fogem completamente à tradição cristã. Colocam uns nomes. Por quê? Porque na verdade eles não têm, primeiro, eles não têm nada sólido e firme para oferecer para esses fiéis. A igreja que eles estão também não tem nada sólido e firme para oferecer a estes fiéis. E por isso eles se deixam levar por aquilo que agrada o povo. Ah, vamos fazer o banho do descarrego. E o povo vai e compra aquelas baboseiras todas para fazer banho do descarrego. Ah, porque nós vamos fazer a terapia dos 17 pastores. E vai e faz aquela coisa. Mas não é uma religião que me compromete com a salvação. Poda, meu irmão, minha irmã, dói. E quem já atingiu uma certa maturidade e aprendeu a se podar, sabe o quanto dói se podar.
Agora imagina ser podado por outros. A gente que passou por seminário, a gente sabe muito bem como é as podas feitas no seminário, que às vezes nem todo padre de seminário, reitor ou formador, tem o carinho de fazer uma poda de leve. Às vezes eles não podam com aquela tesourona que você encaixa e corta. Não, às vezes eles querem podar com machado e bate, e bate, e bate. E a gente sabe que quando a gente não sabe podar uma planta e poda ela de qualquer jeito, a planta, ao invés de crescer mais bonita, ela morre. Infelizmente a gente vê um monte de padres, reitores e formadores, né, também em casas religiosas femininas, que não sabem podar corretamente. E aí o que fazem? Ao invés de irem com esse cuidado com alicate de poda, não. Vão com machado, vão com facão. E aí poda de qualquer jeito. E ao invés de fazer com que a pessoa cresça na vida espiritual, mina todas as forças que essa pessoa tem. Santa Teresa de Ávila vai falar isso. São João Cassiano vai falar isso. São Doroteu de Gaza vai falar isso. São Moisés ou Anacoreta vai falar sobre isso. Que muitas vezes pessoas que estão à frente do povo de Deus ou à frente de uma comunidade religiosa e não têm a menor aptidão espiritual para saber fazer as podas, porque poda é necessária. Quem se coloca na vinha do Senhor, saiba, vai ser podado. Não imagine que você vai entrar para a vinha do Senhor, para a igreja, e você vai viver do jeito que você sempre viveu lá fora. Não vai. Por isso que eu contesto muitas pessoas que entram na igreja e não mudam de vida. E mudar de vida eu não estou querendo dizer parar de beber, parar de fumar, parar disso. Não, mas é coisas espirituais. Se dedicarem mais à oração. Sabe o que é interessante? Se nós pegarmos os evangelhos, se nós pegarmos o anúncio que nós recebemos de Cristo Jesus, Jesus nunca vai dizer para ninguém: pare de fumar, pare de beber, pare de passear, pare de ir em festa. Ele nunca vai falar isso. Fica implícito que, a partir do momento em que eu me coloco no segmento de Jesus Cristo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E não preciso de um padre, de um pastor, de um bispo, seja lá quem for, ficar falando: bebida é do demônio, fumar é do demônio, tantas outras coisas é do demônio. Não precisa. Eu mesmo vou começar a perceber: olha, eu sou uma pessoa de Deus, eu pretendo me tornar mais ainda de Deus, então certas atitudes não me convêm. E aí a gente começa a chegar numa maturidade espiritual em que eu mesmo consigo me podar. E podar não quer dizer igual um padre que foi excomungado aí pela Igreja Romana, que disse que queriam podar o seu pensamento. Meu irmão, minha irmã, a partir do momento em que nós, sacerdotes, somos formados para sermos agricultores na vinha do Senhor, eu já não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que a igreja me orienta. É muito interessante, porque num texto que eu li do Padre Zezinho, e faz um tempo já que eu li esse texto, ele vai dizer assim: eu não cometi tantos erros na minha vida porque eu nunca quis seguir a minha cabeça. Eu sempre busquei estar em consonância com o que a minha igreja ensinava. Assim é nós, sacerdotes. Eu não posso, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou enfiando coisa dentro da igreja e vou deturpando a doutrina e toda uma riqueza teológica, histórica e espiritual que foi formada ao longo de 2020 anos. Porque eu quero. Porque eu me acho mais cheio do Espírito Santo do que os próprios santos que instituíram a liturgia da igreja, e agora eu posso mudar a liturgia. Não! E aí também nós vemos agricultores, entendam hoje na reflexão, que toda vez que eu falar de agricultores, eu estou me referindo a ministros, sacerdotes, bispos, religiosas, religiosos, Papa, patriarca, metropolitas, até pastores, se esse vídeo chegar a pastores também, todo aquele que é colocado à frente do povo de Deus.
E o que é triste é que nós muitas vezes vemos pessoas que colocadas à frente do povo de Deus para ajudar este povo a crescer, e muitas vezes estas pessoas estão mais perdidas do que o próprio povo de Deus, porque não tiveram uma formação espiritual sólida. Aqui eu não digo uma formação acadêmica, porque a maioria dos nossos sacerdotes dos seminários tem uma formação muito boa, muito intensa. Filosofia, teologia. Muitos outros fazem até antes deles serem ordenados sacerdotes, eles fazem especialidades. Eu tenho um amigo que fez os votos, eu acho que esse ano, no final do ano passado, não me lembro, que é da congregação dos Deonianos, dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Sabe quanto tempo que ele está já se formando na congregação dos Padres do Coração de Jesus? Desde 2012. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 9 anos que ele está em formação. 9 anos que ele está em formação. E ele fez os votos dele no ano passado, final do ano passado, eu acho, se não falha a memória. Que se tornou irmão consagrado. Agora ele ainda tem mais um período de formação. Então, assim, a formação intelectual é muito boa. A gente não pode desmerecer essa formação intelectual. Mas nós não somos formados para sermos intelectuais. Nós somos formados para sermos homens espirituais. E é muito bonito, uma das coisas que muito me chama a atenção na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa, é que uma das coisas que muito se conta para ordenar um sacerdote é a sua vida espiritual. Nós vemos grandes santos que tinham grande dificuldade para aprender teologia, mas se tornaram santos, porque tinham uma vida de intimidade com o Senhor muito profunda, muito grande. Na Igreja Romana também, nós temos aí o exemplo que a Igreja Romana celebrou em agosto, São João Maria Vianney. A mesma coisa, tinha dificuldades de aprender certos conceitos da teologia. E é muito engraçado porque conta os anais da história de São João Maria Vianney que um dia, ele fazendo um exorcismo, né, que o demônio olhou para ele e disse: eu vou sair porque você é santo, mas não porque o seu latim está errado, está todo errado. Né? Só que de hoje em dia a gente vê padres muito bem formados, que sabem filosofia, teologia, doutorado, mestrado, sabem francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, russo, polaco, nem sei mais que línguas. São muito bons na formação, mas é uma espiritualidade defasada. Tem muito tempo para estudar, mas quase não tem tempo para rezar. Dá aula em 4 faculdades, mas vai rezar que horas? Vai celebrar a missa que horas? Aqui eu não estou falando mal. É um alerta para mim. Como eu sempre digo, o ouvido que deve escutar primeiro é o do pregador. Não é o do povo, é o do pregador. Sabe? Eu mesmo penso, quantas vezes, às vezes, eu passo o dia, igual agora por causa da reforma da igreja, que agora engrenou com a graça de Deus, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e aí eu corro, vou ver coisa de tinta, vou ver chave, cadeado, capinar em volta da igreja, limpar em volta da igreja, né? E às vezes eu chego em casa e estou cansado, sabe? Eu quero banho, janta e cama. Mas parece que o meu anjo da guarda me pega pelos ombros e fala: não, vai para a capela primeiro. Então antes de eu tomar banho, primeiro aí eu já venho para a capela, tenho mania de rezar sentado no chão. Aí eu sento no chão da capela, ajoelho, né, por cima dos joelhos, assim, dobrados, e aí eu fico na capela, às vezes quietinho, aí eu começo a conversar com Jesus, aí essa oração vira outra oração, aí eu lembro das pessoas que me pediram oração, e aí eu fico aqui quase 40 minutos conversando. Olha que eu não queria rezar. Né? Então nós precisamos da nossa santidade, da nossa intimidade com o Senhor, depende o bom estado dos frutos que nós iremos apresentar ao Senhor quando Ele pedir para nós. Na época de Jesus, este evangelho foi contado denotando os líderes religiosos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes do templo. Por quê? Porque eram pessoas que já não estavam mais preocupadas em fazer com que o povo fizesse a experiência de Deus.
Eles se tornaram legalistas. É a lei pela lei. Até Jesus, num dos trechos do Evangelho, que eu não me lembro qual que é agora, ele vai dizer: ai de vós, vocês rodam o mundo inteiro procurando a quem converter. E quando vocês conseguem converter uma pessoa, vocês tornam ela merecedora 10 vezes do inferno, pior do que vocês. Por quê? Porque não ensina conforme a doutrina, ensina conforme eu quero que a pessoa faça. E aí eu transformo as pessoas não em seguidoras do Evangelho de Jesus Cristo, em cristãs. Eu transformo as pessoas em joaninas, ou seja, pessoas seguidoras do Evangelho de João, ou do fulano, do cicrano. Uma frase de São João Batista eu peguei ela como sendo a minha orientação espiritual, e todos os dias da minha oração eu peço a Deus essa graça. João vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Eu peço todos os dias isso a Deus. Que Cristo cresça e eu diminua. Que quando eu morrer, se lembrarem de mim, beleza, mas que pelo menos eu tenha feito pessoas seguirem a Jesus Cristo. Não existe coisa mais gostosa para um sacerdote, e eu experimentei isso algumas vezes, né? Mas graças a Deus eu experimentei. Pessoas que hoje já não estão comigo na Igreja Ortodoxa Grega mais, seguiram outros caminhos, mas essas pessoas encontram comigo e dizem para mim: Padre, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou muito em relação a Jesus. Não, porque eu estou falando isso, não é para me engrandecer, não. Mas é muito gostoso, porque quando você olha e a pessoa busca ter uma vida de fé, você vê o amadurecimento de fé que a pessoa teve, você olha e fala, como o velho Simeão: deixai agora vosso servo ir em paz. É gostoso quando nós, sacerdotes, deixamos sementes. Mesmo que talvez nós não colhamos os frutos, mas é muito gostoso. Pessoas que tiveram contato conosco, às vezes pouquíssimas vezes, mas nós conseguimos deixar uma impressão no coração dessas pessoas. Porque afinal, nós não somos, como eu sempre falo, nós não somos os donos da palavra de Deus. A igreja romana, nem a igreja ortodoxa, nem a igreja copta, nem a igreja armênia, nem a igreja isso, nem a igreja aquilo. Nenhuma igreja é dona da palavra de Deus. Nós somos guardiães e anunciadores da palavra de Deus. Nós somos agricultores. A vinha onde o povo de Deus foi plantado, cada pessoa, cada alma é uma videira nesse vinhadeiro. Cada pessoa é uma videira. A nós, sacerdotes, a você, pai e mãe, a você, catequista, a você, religioso, religiosa, cabe a nós cultivar esta videira, esta alma, para que quando Deus nos chamar, nós possamos apresentar as nossas mãos cheias de fruto e dizer: aqui estão os frutos que tu me deste, eu cultivei e agora te apresento. E na época de Jesus, como voltando um pouquinho, os líderes religiosos, os sacerdotes, os doutores da lei, esse povo, não estavam preocupados em fazer o povo crescer espiritualmente. Eles queriam um povo mais ignorante possível na lei de Deus, porque assim ficaria fácil dominar o povo e manipular o povo. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que se dizem pastores do povo de Deus, ministros, que também continuam deixando o povo na ignorância para facilitar a manipulação do povo. Isso vai ser cobrado. E aí Jesus, para poder cutucar, porque Jesus gosta de fazer isso, ele vai perguntar para esse mesmo povo religioso lá dele, contando esta parábola. Depois que ele conta esta parábola, o vinhadeiro que arrendou uma terra aos agricultores foi viajar. Depois, quando chegou no tempo da colheita, o dono da plantação mandou empregados pegarem os frutos. Mataram a um, apedrejaram a outros.
E aí o dono da videira resolve mandar quem? O próprio filho. Opa, é o meu filho. É a mais alta autoridade, é sangue do meu sangue, então eles vão respeitar o meu filho, meu herdeiro. Mas quando eles veem o herdeiro, o que eles falam? Não, nós não queremos o herdeiro aqui perto de nós. Porque com o herdeiro perto de nós, nós teremos que nos sujeitar a fazer o que ele quer que nós façamos. Então nós não queremos o herdeiro perto de nós. E aí o que fizeram com o herdeiro? Diz aqui o Evangelho. Arrastaram ele, lançaram-lhe as mãos e conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Lembrando, a religião na época de Jesus estava toda deturpada. Os ministros do templo estavam todos corrompidos. A sua maioria, pelo menos. Qual era a vinha que o Senhor tinha plantado? O povo de Israel, o povo judeu. Deus, para poder pedir os frutos desta vinha, mandou os profetas. O que aconteceu com os profetas? Foram mortos, apedrejados, assassinados. Deus, na plenitude dos tempos, como a gente falava no início dessa reflexão, mandou o seu próprio Filho para nos salvar, para pedir os frutos desta vinha. Quando eles viram o Filho, o que eles falaram? Não, mas isto que ele está falando não é o que nós queremos. Não é compatível com o nosso desejo. Nós precisamos calar este homem. Ele está atrapalhando o que nós fazemos no templo. Ele está atrapalhando. Ele não está conforme o nosso pensamento. E é muito bonito porque, se a gente for ver, Jesus leva Deus para fora do templo. Porque até então você só podia adorar a Deus em um lugar. O povo judeu era assim. Só podia adorar a Deus em um lugar, no templo de Jerusalém. Então, ou seja, a sinagoga você não adorava a Deus. Fora do templo de Jerusalém você não adorava a Deus. Sinagoga não é um templo. Sinagoga é um lugar um pouco menor, onde eles vão para ouvirem os profetas, a palavra de Deus, e ouvirem o ensinamento sobre estes profetas. E orar. Mas o lugar da adoração era o templo de Jerusalém. E é muito bonito porque Jesus ele prega no templo, ele prega na sinagoga, ele prega de um barco no meio do mar, ele prega no alto de uma montanha, ele prega dentro de uma casa onde já ninguém cabia mais fora dela, dentro dela de tanta gente que tinha. Ele prega na beirada da praia, ele prega... Vocês entenderam? Porque Jesus estava preocupado em fazer com que estas vinhas, estas almas escolhidas por Deus, produzissem frutos. O que não era a preocupação dos agricultores aos quais Deus Pai tinha arrendado a vinha, tinha colocado à frente do templo. E aí quando eles veem que Jesus estava pedindo os frutos, que era direito dele, o que eles fizeram? O Evangelho aqui vai dizer assim, lançaram mãos e conduziram-o para fora da vinha e o assassinaram. Aonde Jesus foi crucificado e morto? Fora dos muros de Jerusalém. A comparação. E aí Jesus, ainda instigando estes ministros do templo, ele pergunta, então me responda, o que vocês acham que o Senhor da vinha vai fazer com esses lavradores, com esses agricultores, quando ele voltar? E aí os próprios sacerdotes do templo, os ministros do templo vão dizer para ele assim, olha, vai mandar matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros agricultores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Ou seja, Jesus lançou para eles a pergunta que tinha relação com a conduta deles mesmos. Vocês não estão conduzindo o povo de Deus conforme Deus quer que seja conduzido. Então o que vocês acham que Deus vai fazer com vocês? E aí as próprias pessoas respondem, os culpados respondem. Vai mandar matar sem piedade aqueles miseráveis. E vai dar a vinha para outros.
Vocês entenderam a comparação deste evangelho? Alguns historiadores, estudiosos da Sagrada Escritura vão dizer que talvez este evangelho possa ter sido escrito, esta parábola foi uma narrativa do próprio evangelista Mateus para fazer uma comparação com Cristo. Mas a maioria dos outros historiadores e estudiosos vão dizer que não, que realmente tudo indica que esta parábola saiu da boca do próprio Cristo mesmo. Mas independente de sair da boca de Mateus ou da boca do próprio Cristo, esta parábola deste evangelho de hoje está dizendo para nós assim: cuidado. Você pai e mãe, você professor, você que está à frente de um cargo, você que exerce um ministério na igreja, qualquer ministério, nós sacerdotes, incluindo aqui nos sacerdotes, bispos, patriarcas, papa, todo mundo que é sacerdote, nós deveremos dar contas da vinha que nos foi confiada. E quais os frutos que nós apresentaremos diante de Deus? Os frutos da minha vaidade? Da minha presunção, do meu orgulho, da minha soberba? Ou será que eu vou oferecer diante de Deus frutos de santidade, de conversão, de mudança de vida? Frutos de caridade, frutos de justiça. Quais são os frutos? E Jesus, neste evangelho de hoje, ele conclui dizendo assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, não se edifica uma igreja, não se constrói uma vinha que não tenha como fundamento, como ideal, como meta, como centro, Cristo Jesus. Porque se nós fazemos qualquer coisa que não seja para vivermos a fidelidade ao Evangelho de Jesus, tudo vai ruir. A pedra quadrangular, quando antigamente se construía com pedras, então você ia levantando os arcos, apoiados numa madeira, levantando o arco, e aqui em cima tinha uma pedra que era assim. Então esta pedra você encaixava e você podia tirar as escoras, que este arco permanecia em pé, mesmo sem concreto, sem massa, sem cimento. Era desse jeito. Existem muitas colunas, existem ruínas aí pelo mundo que não existe quase nada, mas o arco está de pé por causa que a pedra angular ainda está no lugar. Tem lugares aí que você vê só o arco, as paredes desse tamanho e o arco grande, do tamanho dessa salão, dessa igreja mais ou menos, ainda aberto. Por quê? Porque a pedra angular estava no lugar. Então, ou seja, eu posso ter a melhor igreja, o melhor aparelhagem de som, eu posso ter o melhor cantor, eu posso ter tudo de melhor, mas se a minha meta não for ser fiel ao dono da vinha que me foi confiada, aquele que é o filho do dono da vinha, que é Cristo Jesus, e se eu não construir fazer o alicerce espiritual baseado no Evangelho de Jesus Cristo, sem minhas vontades, meus quereres, tudo vai ruir, tudo vai cair. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo. Meu irmão, minha irmã, quais são os frutos que Deus nos pede? Eu mesmo que sou sacerdote, eu até brinquei com um padre amigo meu, que eu falei assim, que eu acho que eu estou ficando velho já, porque muita coisa que para mim era muito importante antigamente, para mim hoje já não tem muito valor. Não eram coisas ruins, eram coisas até boas, mas eu vou perdendo valor. Coisas que antigamente eu me desgastava demais para poder fazer. E hoje já não faço isso. Sabe, às vezes quando nós nos desgastamos demais por pessoas que não querem ser ajudadas, e a gente insiste em ajudar porque a gente se sente comprometido com a salvação desta pessoa, mas a pessoa não quer ser salva.
E foi tão engraçado que estes dias eu estava rezando de noite aqui na capela e me veio isso no coração. Fique em paz, porque o teu trabalho você fez. Às vezes, nós sacerdotes, na ânsia de ver o povo de Deus crescendo e se amadurecendo na fé, nós realizamos podas erradas, adubamos de forma errada, ou pouco demais, ou muito. Podamos às vezes em excesso e acabamos matando a planta. Às vezes nós estamos cheios de nós mesmos e não temos tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer, o que o dono da vinha tem a nos orientar, para que as videiras possam dar mais frutos. Às vezes nós precisamos somente parar de correr e de estar tão cheio de compromissos e recorrermos ao dono da vinha e perguntar: Senhor, o que devo fazer? Já fiz tanta coisa para poder ajudar esta videira a crescer forte e saudável, mas não está dando certo. E penso eu que às vezes nós não queremos escutar aquilo que Deus vem nos orientar. E por isso nós continuamos fazendo o trabalho em vão. Deus Santo, Pai amado, Divino Agricultor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós sacerdotes, sobre os nossos bispos, sobre os pais e mães de família, sobre aqueles que estão incumbidos de estarem conduzindo outros, para que nós não estejamos cheios de nós mesmos e não deixemos espaço para que a Tua voz ecoe em nosso coração e em nossas atitudes. Livra-nos, Senhor, do orgulho, da vaidade, da presunção. Dai-nos ser agricultores ao modelo do Teu Filho Jesus Cristo, que sabe exatamente como podar, como adubar, a quantidade certa de água, de chuvas, de sol. Ensina-nos, Senhor, a conduzir almas, a não termos números dentro das nossas igrejas, mas a conduzirmos almas. Perdoa, Senhor, a fraqueza dos Teus sacerdotes. Embora estão revestidos de uma força divina, com a Tua graça, a graça do Teu Espírito Santo, somos feitos de carne, somos humanos. E muitas vezes, quando no longo do trabalho na vinha Tua, nos cansamos, às vezes queremos deixar tudo para lá e partirmos para outras experiências. Mas nós sabemos que fora de Ti, Senhor, nada é alegre, nada é realizado. Socorre-nos, Senhor. Socorre o Teu povo. Dai-nos pastores segundo o Teu coração. Transforma o coração dos Teus sacerdotes. Enche-nos com o Teu Espírito Santo para que nós sejamos verdadeiramente guias, agricultores, zelosos da Tua vinha. E que quando o Senhor nos pedir contas do nosso trabalho, nós possamos apresentar muitos e muitos frutos. Que nós colaboramos para os outros apresentarem, darem. Não nos abandones, Senhor, à mercê de nossas próprias forças, porque sem Ti nada somos e nada podemos. Em Ti nós confiamos, Senhor, e sabemos que não seremos confundidos. Que toda a nossa vida espiritual seja erguida com esta pedra fundamental, que é a intimidade com a Tua Palavra, o Teu Evangelho.
Dai-nos a graça de saber fazer, de dar a palavra certa, a hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Ensina-nos, Senhor, a ser verdadeiramente agricultores na Tua divina videira. Amém. Nós queremos encerrar este nosso momento de oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, projetos e sonhos. Sobre os nossos benfeitores que têm nos ajudado na reforma da igreja. E graças a Deus agora está saindo já do projeto e se tornando uma realidade, né? Eu espero em breve postar já um vídeo para vocês aqui, mostrando direitinho como está sendo feito as coisas. E Deus está sendo muito delicado. Ele me fez esperar tanto, mas Ele está sendo muito delicado. Deus não decepciona quando nós sabemos esperar nele. Não que eu saiba esperar, mas Ele está me ensinando a cada dia esperar nele. Pedimos a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, projetos e sonhos, sobre os nossos benfeitores, sobre os nossos conhecidos. Peço a bênção de Deus sobre uma pessoa que precisa muito de luz, porque cada hora que eu acho que essa pessoa vai se livrar da situação ruim que ela está vivendo, ela volta a mergulhar de novo nessa situação. Jesus sabe quem é essa pessoa. Apresentamos diante de Jesus também os nossos familiares, o Paulo Ricardo e a família dele, que me ajuda aqui na paróquia, o senhor Antônio e a família dele lá do Mato Grosso, o Cido e a família dele lá da nossa missão ortodoxa Santo Profeta Elias em São José dos Campos, a Cecília e a família dela, a Roseni e a família dela, que hoje está feliz porque foi buscar o filho para passar o feriado com ela aqui. A dona Fátima, que sempre pede as minhas orações. Nós estivemos lá conversando com ela essa semana. Que Deus abençoe e ilumine a família dela, que acalente o seu coração, lhe dê calma para as crises dela de ansiedade. Tantas outras pessoas que pediram as minhas orações. Tudo nós colocamos na mão de Deus neste momento, pela intercessão de Nossa Senhora. As pessoas que estão ajudando na reforma da igreja, que se não fosse por vocês, nós não conseguiríamos fazer esta reforma. Tudo nós pedimos a bênção de Deus neste momento. Em um instante de silêncio, apresente você também a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, a intenção pela qual você pede essa bênção. Por todas essas intenções, nós pedimos a bênção de Deus nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da toda santa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, Faneromene, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pela intercessão das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, do glorioso profeta e precursor João Batista, de São Fanúrios, São Jorge, São Geórgios, Santo Arsênio, São Paícios, São João Russo, Santo Iácovos, São Nectários, os santos de nossa devoção,
pelas orações dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os teus santos, tende piedade de nós e salva-nos, tu que és bom e filântropo. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Como eu disse, sábado foi reformada as portas da igreja, já estão com portas, arrumou lá a parte que estava agarrando, como eu sempre dizia, já trocou as fechaduras, já colocou os encaixes do cadeado, já compramos a tinta para pintar as portas, a lixa para pintar as portas, né, com pincel e tudo bonitinho. Já estamos limpando em volta da igreja, porque estava com muito mato, então já está capinando todo em volta da igreja, né, vai rastelar, deixar na terra limpinha assim em volta para ficar bonito. Já vamos ver se a gente compra algumas flores para colocar lá também, para ir, né, dando um ar de igreja mesmo. Ganhamos o serviço de um pedreiro para construir a iconostase para nós, graças a Deus. E agora estamos esperando aí ligar a água, né, que é muito importante para nós lá a água, né, porque é muito longe. E aos pouquinhos a gente vai, né, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, a você que está nos ajudando, Deus abençoe, Deus retribua muitas bênçãos, todo o benefício que você nos faz por amor a Ele, né? E vamos tocando o barco. Quem sabe aí em novembro, na festa da entrada de Nossa Senhora no templo, nós não consigamos inaugurar a igreja, né? Mas vamos devagar, está nas mãos de Deus, né? Ele sabe o que é melhor para nós. A você que rezou conosco, o meu abraço, uma boa e abençoada noite na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. Peço que rezem pelos sacerdotes, rezem pelo seu bispo, né? Eu sempre rezo pelo meu bispo, Dom Atanasius, né, da Igreja Ortodoxa Grega. Rezem pelo seu bispo, seja da Igreja Romana, seja de outra igreja. Rezem, 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 para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para que nós sejamos bons agricultores e cuidemos de vocês que são a vinha do Senhor, regada com o sangue de Cristo na cruz. E que nós deveremos, como vocês nos foi confiado, nós deveremos prestar contas do como nós cuidamos de vocês, né? Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora sempre nos conduza. Uma boa e abençoada noite a todos na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. E nós nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem em paz.